professor Paulo Inácio, que tem muito a nos dizer, né? Por isso vem tanto. O professor Paulo é formado em Biologia pela UFMG, com mestrado e doutorado pela Unicamp. Ele é professor da Universidade de São Paulo e atuante na pós-graduação do curso de Ecologia, do qual foi coordenador. E o professor Paulo trabalha especialmente com ecologia de comunidades, aplicando modelos dinâmicos para estudar estruturação de comunidades. Eu passo a palavra direto para você, Paulo. Obrigado pela presença e você tem a plateia. Ok. Vou tentar não perder, então. Não perde. Tá, eu é que agradeço o convite mais uma vez. Tenho entrado agora um pouco com essas vindas para cá, estou entrando em contato com o curso de pós-graduação em Ecologia aqui. Tenho passado uma excelente impressão, né? Parece um curso muito bem estruturado, com alunos muito motivados, professores excelentes. Então é um prazer estar aqui e dividir um pouco do que eu ando fazendo, dos meus pensamentos a respeito da minha linha principal de pesquisa aqui com vocês, que é o assunto dessa palestra que eu escolhi dar para vocês hoje, né? Por que tantos com tão pouco e tão poucos com tanto? Esse é um padrão ecológico básico conhecido há muito tempo e que tem me intrigado nos últimos 4 anos, tem sido o meu principal assunto de pesquisa. O padrão é, com certeza, conhecido de vocês, né? Qualquer amostra que vocês fizerem de qualquer comunidade biológica, qualquer uma, em qualquer lugar, de qualquer grupo taxonômico, claro que vocês escolham, se vocês fizerem uma amostra dessa comunidade e tabularem o número de indivíduos que cada uma das espécies que aparecer, que foi incluída nessa amostra, tiver na amostra, vocês vão encontrar sempre o mesmo padrão. Qual que é? A maioria das espécies com poucos indivíduos na amostra e algumas poucas espécies muito comuns. Se a gente fizer um histograma em que a gente tem classes de abundância em X, espécies com poucos indivíduos, com um pouco mais, até espécies, no caso, com milhares de indivíduos, contar o número de espécies, colocar em Y o número de espécies em cada uma dessas classes de abundância, a gente vai ter tipicamente esses histogramas aqui em formato de J invertido, né? Ou que na literatura em inglês vão ser chamados de curvas côncavas, hollow curves. Então aqui, para ilustrar que isso acontece em qualquer grupo, em qualquer região do mundo, a gente tem aqui uma comunidade de mariposas, são alguns conjuntos de dados que classicamente são usados para ilustrar esse padrão, e vocês vão encontrar isso com os dados de vocês, se vocês trabalham com comunidades, né? Se nunca tabular, experimente tabular, que vocês vão achar exatamente esse padrão. Então, mariposas em A, em B a gente tem aves nos Estados Unidos, mariposas na Grã-Bretanha, em C, árvores numa floresta tropical no Panamá, em D, micro-organismos na Bacia de Santos. E qualquer outro amostra de comunidade sempre vai ser esse padrão. Ou seja, a raridade é a regra na natureza. Ou parece ser quando a gente toma uma amostra das comunidades. É um dos pontos que eu quero tocar aqui. Eu não sei se vocês perceberam, no título da palestra eu incluí mais uma palavra em relação ao título que está divulgado originalmente, que é amostragem. Eu acho que a amostra, a maneira como a gente olha para os nossos sistemas é através de amostras. A gente nunca tem um retrato completo. Talvez isso também afete o retrato que a gente obtém. E dizem, eu não consegui obter a fonte original, mas o professor Ricardo Iglesias me disse que o Ramon Margalef, parafraseando o trabalho célebre do Hudson, homenagem a Santa Rosália, teria reconhecido esse como uma das principais leis da ecologia, esse padrão de muitos com poucos e poucos com muito, e chamado isso de princípio de São Marcos, que parece ter uma passagem bíblica, não parece não, isso eu achei na Bíblia, está lá no Evangelho de São Marcos, uma passagem que diz os poucos vão ter cada vez menos e os ricos vão, os poucos ricos vão ter cada vez mais e os muitos pobres vão perder o pouco que têm, né? Isso está dentro do contexto lá de dizer como as coisas vão, não mudaram desde então muito, né? A gente continua mais ou menos nessa situação. E o Margalef, então, parafraseando o Hutchinson, um trabalho de homenagem a São Marcos, porque há tantas espécies raras, né? Ele estendeu a pergunta do Hutchinson, que é por que há tantas espécies, e colocou por que há tantas espécies raras, nada mais adequado do que colocar o São Marcos e o Palmeiras para se perguntar por que tantos com tão pouco, né? Os palmeirenses.
Beleza, esse padrão ele é tão forte que a gente precisa até pensar em outras maneiras de colocar esses números num gráfico, porque aquelas curvas em J invertido, elas têm uma dominância tão marcante das espécies raras que a gente nem consegue ver direito o que está acontecendo com as espécies nas classes de abundância intermediárias. Então, duas outras formas de mostrar esses mesmos dados, essas distribuições de abundância, e na literatura atual vocês vão encontrar com a sigla SAD, de Species Abundance Distribution. Outras duas maneiras comuns de mostrar isso, que devem ser conhecidas de vocês, são os histogramas usando classes de abundância logarítmicas, normalmente classes em base 2, e o diagrama de Rank-abundância ou o diagrama de Whittaker, né? São dois artifícios para a gente conseguir revelar melhor as abundâncias também das classes intermediárias, senão elas ficam achatadas pelo domínio das espécies raras num gráfico, num histograma tradicional, né? Então aqui é um histograma de novo, então aqui está a contagem de espécies em cada classe de abundância, só que agora as classes de abundância estão em classes logarítmicas, em base 2, que são normalmente, né, convencionalmente a gente adota a base 2, que são as chamadas oitavas de abundância de Preston. Então a primeira classe são as espécies representadas por um único indivíduo, a segunda classe por 2, a terceira classe espécies representadas por 3 a 4 indivíduos, 5 a 8 e assim sucessivamente. Isso vai aumentando em log na base 2, em potência de 2. Com isso a gente consegue ver melhor o padrão de distribuição de abundâncias. E o diagrama de Whittaker a gente ordena em X as espécies da mais abundante para menos abundante, então em X a gente só tem um ranking, um posto, né? A primeira espécie é a mais abundante, a segunda é a mais abundante até a menos abundante de todas, e tipicamente forma cauda com espécies com um único indivíduo, singletons. E em Y a gente plota as abundâncias também em classe logarítmica novamente, porque se fosse classe aritmética, isso aqui ia virar um J muito marcado. Então eu vou mostrar esses dois gráficos, vou intercambiar entre esses dois gráficos ao longo da minha apresentação, que eles são mais convenientes para revelar eventuais diferenças nesse padrão. E aí um padrão tão comum quanto esse, a ponto de muitos ecólogos de comunidades admitirem que essa seja a única lei que existe em ecologia de comunidades, claro que provocou várias tentativas de descrição e também de explicação. Por que isso acontece? Ou existem maneiras da gente descrever isso sinteticamente? É uma lei empírica. Tá? A gente sabe que isso acontece em todas as comunidades, mas a gente não tem um modelo por trás que hoje é considerado uma explicação que todo mundo aceite para que isso aconteça. Então está na classe das leis empíricas. A gente sabe que isso se repete na natureza, mas a gente ainda não sabe por quê. Essa é uma das grandes perguntas que ainda resta para responder em ecologia de comunidades e com que talvez nos resulte em entender melhor várias outras coisas, já que a raridade é a regra e a raridade é muito importante por razões tanto teóricas quanto aplicadas. Quando a gente entender por que a maioria das espécies parecem raras ou são de fato, muitas outras questões relevantes em ecologia, tanto teórica quanto aplicada, vão ser resolvidas. Legal, então já faz muito tempo que ecólogos estão empenhados em entender isso melhor. Um dos passos para entender isso melhor é construir um modelo simples para descrever o padrão. O primeiro modelo simples para descrever esse padrão é de um ecólogo japonês chamado Motomura, foi proposto há 80 anos atrás, que é a chamada série geométrica. Então, uma descrição matemática desse padrão. Motomura não propôs um mecanismo, ele simplesmente achou uma função matemática simples que, no entender dele, poderia descrever bem o padrão. O que é essa série geométrica? É uma divisão de algo por uma fração sempre constante, por um coeficiente sempre constante. Então, se a gente imaginar uma barra de chocolate e dividir essa barra de chocolate por uma fração qualquer, por exemplo, pela metade, depois pegar essa metade, dividir pela metade de novo e pegar o que sobrou e dividir de novo pela metade sucessivamente, esses pedacinhos de chocolate vão seguir, o tamanho desses pedaços vai seguir uma série geométrica. Um modelo bastante simples, que quando você plota em escala logarítmica, em escala aritmética, isso aqui é a figura do trabalho original do Motomura, com organismos bentônicos. Então, esse aqui é um diagrama de Rank-abundância, Rank aqui, abundância aqui. Aqui, em escala aritmética, tem aquele formato típico de J invertido.
Quando você plota a escala logarítmica que está aqui à direita, isso fica uma reta, porque eu estou aplicando sempre o mesmo fator de divisão ao remanescente. Então isso é uma progressão geométrica que forma uma reta na escala logarítmica. Esse foi o primeiro modelo matemático proposto para descrever esse padrão de distribuição de abundância de espécies e funciona bem com comunidades ou com amostras que tenham poucas espécies, como é o caso aqui, né? Comparado com a quantidade de espécies que a gente tem em amostras de sistemas tropicais, é que são bem poucas, né? São comunidades bentônicas lá de regiões temperadas do Japão. Tudo bem até aqui, gente? Fiquem à vontade para interromper, perguntar. Legal. Bom, os próximos dois modelos que foram propostos logo depois, na década de 40, eles já propõem um mecanismo. Eles são chamados modelos estatísticos porque o mecanismo que eles propõem para explicar esse padrão de distribuição de abundâncias é um mecanismo de amostragem. Então, o padrão se deveria à maneira como a gente amostra as nossas comunidades. E se a gente pensar um pouquinho, realmente é fácil imaginar que a mera amostragem das comunidades pode fazer com que algumas espécies pareçam mais abundantes do que outras. Como é que isso poderia funcionar, né? Mesmo que eu tenha todas as espécies na mesma abundância na comunidade, tem variação entre uma amostra e outra, concorda? Numa amostra eu posso ter um pouquinho mais de uma espécie, em outra amostra eu vou ter um pouquinho mais de outra. E isso já geraria, então, uma distribuição por uma espécie mais abundante e outras mais raras. É isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Aqui eu tenho um quadradinho com bolinhas de 6 cores diferentes. Essas bolinhas eu distribuí ao acaso dentro desse quadradão aqui e umas independentes das outras. Então não tem agregação nem interespecífica, nem repulsão, nem nada. Elas estão distribuídas de maneira independente e ao acaso. E aqui eu simulei uma amostra que está ampliada aqui. Tá? Aqui, a gente é uma metáfora da comunidade, todas essas bolinhas têm exatamente a mesma abundância. Cada uma delas tem um sexto do total, que é o que eu estou mostrando nesse gráfico aqui. Da primeira à última espécie, cada uma delas tem um sexto do total de indivíduos. Quando eu amostro, mesmo nesse caso aqui extremo, né, de aleatoriedade, por acaso eu vou ter algumas dessas bolinhas de uma certa cor, mas com maior frequência do que outras na minha amostra. Isso é natural da amostra, existe variação ao acaso, né? Elas não estão distribuídas de maneira perfeitamente regular aqui. Com isso, eu já tenho uma tendência de algumas espécies serem mais abundantes do que outras. É claro que quando nessa situação extrema em que todas as espécies têm abundância idêntica na comunidade e distribuição aleatória independente, esse efeito não é muito forte. Mas se a gente lembrar que na natureza todas as espécies estão agregadas em alguma escala temporal ou espacial, esse efeito pode se tornar muito, muito importante. Então aqui eu tenho exatamente o mesmo número de cores e de bolinhas, só que agora elas estão numa distribuição fortemente agregada. O que vai acontecer? Dependendo de onde eu jogar o meu quadrado, eu vou pegar muito da espécie que está... O quadrado caiu no centro de dispersão dela e vou pegar pouco de outros ou nenhuma de outras, né? Se essa agregação for muito forte. E só com isso, então, eu posso gerar uma distribuição de abundâncias muito parecida com o que a gente observa empiricamente. O que quer dizer? O que pode querer dizer isso? Se esse é o único mecanismo que explica por que nas nossas amostras a gente tem muitas espécies raras e poucas abundantes, significa simplesmente que o que governa a raridade é a beta-diversidade. O fato de que algumas espécies estão presentes no local em grande abundância, mas se você anda um pouquinho, as espécies dominantes são outras, isso é beta-diversidade, certo? Só esse fato explicaria por que a gente tende a ver em alguns locais muitas espécies, algumas poucas espécies muito abundantes e a maioria rara. Ou seja, a combinação de um turnover de espécies ao longo de gradientes ambientais muito marcado, com a amostragem em cada um desses pontos, desses gradientes, seria suficiente para explicar esse padrão. Um corolário interessante disso é que não existe espécie rara no mundo inteiro. Ela é rara num lugar porque ela deve ser abundante em outro, segundo esse modelo.
o que não é totalmente descabido, né? Se a gente imaginar que as populações pequenas estão muito sujeitas à extinção, provavelmente em algum lugar tem uma população grande daquela espécie que pode até estar servindo de fonte de migrantes que está trazendo esses poucos indivíduos que no local que a gente está mostrando parecem raros. Então, uma grande pergunta ainda muito pouco explorada é: será que existem espécies legitimamente raras, que são raras em todos os lugares? E se são, como é que elas persistem? Como é que essas populações podem persistir com tão poucos indivíduos espalhados em uma extensão tão grande? Então, o primeiro mecanismo muito simples para responder a nossa pergunta da palestra é essa: amostragem combinada com agregação, que é o mesmo que dizer amostragem combinada com alta beta-diversidade, já pode estar gerando esse padrão. Dois caras pensaram nesse efeito de amostragem gerando esse padrão, o Preston e o Fisher, praticamente ao mesmo tempo. O Preston publicou o trabalho dele em 1948, o Fisher publicou o trabalho dele em 1943. Apesar do Preston ter vindo um pouquinho depois, eu vou falar da ideia dele primeiro, porque ela é mais informal, né? É uma aproximação. E para ilustrar a ideia do Preston, eu peguei aqui de novo um histograma em classes logarítmicas, né, nas oitavas, que foi o próprio Preston que propôs o uso desse histograma, e aqui eu usei um conjunto de dados que é fantástico para avaliar esse tipo de coisa, efeito de amostragem sobre o que a gente vê na comunidade, que são as árvores da parcela permanente Barro Colorado. Alguém já ouviu falar dessa parcela permanente? Vocês já ouviram falar? Quem falou que já ouviu falar? O que você já ouviu falar? Nas aulas de ecologia avançada, você fala de vários trabalhos. É exatamente o que Então, é de uma simplicidade franciscana, né? Os caras simplesmente delimitaram 50 hectares de floresta tropical e mapearam todas as árvores que estavam lá dentro. Mediram e estão acompanhando isso há décadas. Assim, a metodologia é extremamente simples. A quantidade de coisa que você pode fazer com esses dados, principalmente depois que você tem acompanhamento ao longo do tempo, é fantástico. Por isso que tem tanto trabalho científico. Deve ser um dos hotspots, um dos sites com maior concentração de trabalhos científicos sobre floresta, certamente, e em ecologia de maneira geral. Você tem todas as árvores mapeadinhas, isso está disponível na rede, se vocês entrarem no site da parcela permanente Barro Colorado. Vocês vão ter os dados lá e a gente pode fazer um monte de coisa interessante sem nunca ir para a parcela, não queira ir, mas dá para fazer muita coisa sem ir. Por exemplo, eu posso brincar no meu computador de tomar amostras pequenas dessa grande parcela. Que é isso que eu fiz aqui. Então aqui está a distribuição de abundâncias do histograma em classes logarítmicas das espécies de árvore de toda a parcela, todos os 50 hectares. Aqui eu peguei 56% da parcela. Esses números são esquisitos porque a parcela está dividida em quadradinhos de 20 por 20 metros. Então, para fazer um corte quadrado, às vezes dá esses percentuais esquisitos. Mas o ponto aqui é que eu estou diminuindo a fração dessa área que eu estou amostrando e contando quantos indivíduos de cada espécie eu encontro ali. E da mesma forma que a gente viu em teoria, de fato a gente vê aqui acontecendo na prática. À medida que eu olho para uma fração menor da comunidade, tomando 50 hectares como a minha comunidade de referência, eu vejo que de fato a massa da distribuição vai se concentrando aqui nas classes de menor abundância, ou seja, parece que cada vez mais eu tenho mais espécies raras. Então, de fato, e isso aqui, no caso dessa parcela, a gente sabe que árvores têm uma distribuição fortemente agregada, né? Você pode checar isso nesses dados, tem mapas, você pode produzir mapas de cada uma das espécies de árvores, você vai ver que a maioria delas está agregada em algum ponto desses 50 hectares. Então vale o slide anterior que eu mostrei para vocês. Então, de fato, a amostragem pode gerar a amostragem associada à agregação pode gerar esse padrão. O que o Preston pensou? Ele propôs que na comunidade como um todo, essa distribuição aqui desse histograma em classes logarítmicas teria uma forma aproximadamente de sino, normal. Aqui está um pouco forçação de barra. Mas foi o que ele disse. Isso aí ainda é para os dados de Barro Colorado. E que quando a gente faz uma amostra dessa comunidade, a gente não estaria enxergando essa curva normal em escala logarítmica,
que é a chamada curva log normal, né? Ela é normal em escala logarítmica, a gente não estaria enxergando o sino inteiro, a gente veria só um pedaço do sino. E à medida que a gente vai amostrando mais a comunidade, a gente é como se a gente estivesse aqui abrindo uma cortina e revelando o resto da distribuição. Ele chamou de linha de véu, ou linha de cortina, como se a gente estivesse abrindo aqui uma cortininha e revelando. Então, quando eu tenho aqui 4% da parcela, está faltando esse pedaço. Qual pedaço que é esse? É justamente as espécies são mais raras, que numa amostra pequena não vão aparecer, tem pequena chance de surgir. Então essa é a ideia do Presto. O que tem de importante nisso aí? Além da ideia de que o padrão pode ser gerado por amostragem, tem a ideia de que você tem na comunidade um padrão, mas você tem por cima disso uma amostragem que pode alterar esse padrão. Então é um embrião do que a gente chama hoje de modelo hierárquico. Você tem a camada do processo biológico, que estaria, por exemplo, fazendo com que ocorram essas espécies na comunidade e que elas ocorram agregadas e que elas ocorram nessas abundâncias. Por que isso? Por um monte de processos biológicos que a gente, na verdade, quer entender. Mas, por cima dessa camada de processos biológicos, a gente joga a nossa camada de observação. E ela pode ter um efeito profundo na maneira como o dado se revela para a gente. A gente tem que explicitar essas duas camadas justamente porque de amostragem não nos interessa, é uma coisa que a gente criou. Né? A gente quer tirar isso para revelar só o que nos interessa, são os processos biológicos. Então, esse é um conceito extremamente importante que já está nos trabalhos do Presto e do Fischer e que agora está melhor formalizado. Não só para esse assunto aqui, para todos os assuntos em ecologia, a gente deveria olhar para os problemas sempre assim. Bom, tem um sistema lá que eu desconheço, e eu vejo ele pela lente da amostragem. Legal. Bom, essa ideia da linha de véu do Preston é uma aproximação. O cara era um engenheiro, né? Ele trabalhava com vidro, e além disso ele trabalhava com padrões de distribuição de número de espécies. Como todo bom engenheiro, ele chegou a uma boa aproximação para propósitos práticos e se deu satisfeito. Tá? Mas não é a solução analítica para esse problema. A solução analítica para esse problema é uma outra distribuição que não é log normal, que é a chamada distribuição Poisson log normal, sob a premissa de que as espécies estão distribuídas ao acaso, que aqui nem é uma boa premissa. Tá? Mas é uma aproximação que funciona bem. Se vocês usarem a linha de véu, esse modelo do Presto, vocês vão conseguir descrever razoavelmente bem várias distribuições de abundância de espécies. Quem fez a primeira teoria analítica, né? Pegou a matemática, descascou a matemática todinha e fez um modelo que é analítico e que inclui o efeito de amostragem, foi o Fischer com a série logarítmica. Todos esses modelos vocês devem conhecer, né? Pelo menos já ouvi falar que são os modelos clássicos de distribuição de abundância. Né? O que é a série logarítmica do Fischer? É um modelo muito simples, que diz que o número de espécies esperado por uma certa abundância, então S de N é espécies com uma certa abundância, que pode ser 1, 2, 3, até quantos vocês quiserem. Vai ser igual a uma constante que ele chamou de alfa, que é o famoso alfa de Fischer, vezes uma outra constante, que na realidade depende de alfa do tamanho da amostra, chamada x grande, que tende a 1, mas nunca chega em 1. Então ela vai ser 0,999 se a sua amostra for grande o suficiente. Elevado à abundância, dividido pela abundância. Isso aqui descreve uma função em forma de J invertida. Para abundância igual a 1, qual que vai ser a abundância, o número esperado de espécies para abundância igual a 1? Vai virar alfa. Beleza. Como que o Fischer chegou nisso? Ele pensou como Preston, ele tinha uma teoria de amostragem, então ele supôs que tinha uma comunidade, que essa comunidade seria amostrada. Na comunidade tinha uma distribuição de abundâncias, e a amostragem aplicada sobre essa distribuição de abundâncias e distorcer essa distribuição de abundâncias e gerar uma outra, que é o que a gente de fato enxerga. É isso que estava na cabeça do Fischer. A diferença dele para o Preston é que ele encarou a matemática inteira e chegou nesse modelo aí. Não é uma aproximação. Então aqui eu vou seguir passo a passo o raciocínio do Fischer, em 3 passos. Escrevendo rapidamente como é que ele pensou. A primeira coisa que ele tinha que pensar assim, bom,
qual deve ser a distribuição de abundâncias na comunidade que está sendo amostrada. Eu tinha que escolher alguma. O Preston supôs uma log normal. Ele falou assim, vou supor uma distribuição que ele conhecia, hoje a gente conhece pelo nome de gama, ele conhecia por outro nome. Por quê? Porque é uma distribuição muito flexível. Ela pode ter essa cara aqui, ela pode ter essa cara aqui, qualquer outra cara que vocês imaginarem. Tá? Então, como eu não sei nada sobre como são as comunidades de fato, naquela época se sabia bem menos que hoje, o que ele pensou vou escolher uma distribuição que seja bastante flexível. Aí ele supôs essa distribuição gama. Beleza? Massa. Bom, agora eu tenho que resolver como essa comunidade foi amostrada. Qual que é o modelo de amostragem mais simples, tanto em termos teóricos como em termos de resolver o problema analiticamente? Uma amostragem em que todos os indivíduos tenham a mesma probabilidade de ser incluídos na amostra. É a famosa amostra aleatória. O sonho de consumo de todo ecólogo. Né? Só quando a gente vai para o campo não consegue fazer o diabo da amostra aleatória. Mas é o que todo mundo quer, né? A gente tenta, né, aproximar uma amostra aleatória. Mas como ele estava trabalhando em teoria, não. Vou supor que eu tenho uma amostragem aleatória dos indivíduos dessa comunidade. Quando você aplica uma amostra aleatória de uma distribuição gama, você chega a outra distribuição. Ele chegou, que é a chamada distribuição binomial negativa. Todas essas distribuições são o quê? Elas estão dando para a gente, para uma dada abundância, 1, 2, 3, 5 indivíduos, qual é a probabilidade de eu encontrar uma espécie com um indivíduo, com 2, com 3, com 4, com 5 indivíduos. Então são distribuições de probabilidade. Está claro isso, né? Desculpa, devia falar isso um pouco antes. Então são modelos para aquela distribuição de abundância empírica. Né? Se eu tomo uma espécie ao acaso na comunidade, qual a probabilidade dessa espécie estar representada por um indivíduo, por 2 e assim por diante? Legal. E o que ele, na verdade ele não descobriu que já era conhecido, mas ele mostra de novo no trabalho dele, que se você faz uma amostragem ao acaso de uma comunidade com distribuição gama, a distribuição que você vai ver na sua amostra é a chamada distribuição binomial negativa. É um outro modelo, uma outra distribuição, como a gente tem a normal, a poisson. É uma distribuição de probabilidades, que atribui uma probabilidade a cada abundância. Legal. E essa distribuição binomial negativa, ela tem um parâmetro chamado parâmetro de dispersão. A gente pode pensar nos parâmetros de distribuições de probabilidade como botõezinhos, que quando você mexe, a distribuição muda de forma, de lugar. Esse botãozinho aqui, quando a gente mexe, quando a gente diminui o valor do parâmetro de dispersão, a massa da distribuição se concentra cada vez mais para a esquerda, o que significa que você tem uma proporção cada vez maior de raras. Aí o Fischler olhou para os dados que ele tinha disponíveis. Foram dados que colegas deles levaram para ele. Williams levou para ele, são dados de mariposas coletados na Inglaterra e na Malásia. E ele viu que havia uma predominância de raras. Então ele falou assim, bom, então é razoável supor que esse parâmetro aqui seja bem pequenininho, que eu tenha uma distribuição com essa carinha aqui. Então eu vou fazer esse parâmetro ser muito, muito pequeno, tender a zero. E ao fazer isso, ele descobriu que ele podia jogar esse parâmetro fora. Se passa a tender a zero, eu fico com um modelo mais simples, com um parâmetro a menos. E ele chegou então na série logarítmica, que é uma boa aproximação para uma binomial negativa, quando esse parâmetro de agregação é extremamente pequeno. O que eu estou mostrando aqui nesse gráfico de vocês, de novo, é a distribuição de probabilidades, então as abundâncias e as probabilidades de cada uma dessas abundâncias. Né? Em azul, uma binomial negativa com esse parâmetro K muito baixinho, 0,001, e em vermelho a série logarítmica do Fischer com o alfa que corresponde, que faz a equivalência. A gente vê que a série logarítmica do Fischer é uma boa aproximação. Quanto mais baixo eu colocar isso, melhor a aproximação fica ela. Então a gente pode pensar na série logarítmica do Fischer como um caso limite de uma distribuição binomial negativa quando um dos parâmetros dela vai a zero. O que significa isso? Quando eu aceito que a maioria das espécies é rara, eu chego a uma distribuição com essa cara aqui. Qual que foi a importância do trabalho do Fischer? Primeiro,
que a série logarítmica é um bom modelo para muitas amostras tomadas de várias comunidades. Segundo, que ele foi o primeiro modelo que deduziu analiticamente uma teoria da amostragem para distribuições de abundância. Então, ele pegou, supôs uma distribuição de abundâncias na comunidade, supôs um certo modelo de amostragem e fez todo o trabalho matemático para deduzir daí um modelo de distribuição de abundâncias na amostra. Isso é essencial, né, da gente lembrar. A gente está sempre olhando para a amostra. Beleza? Legal. Então, com isso aí, eu encerro rapidamente. Tem muito mais, né? Quer dizer, a gente tem muito mais desenvolvimentos em cima dessa ideia de teoria de amostragem e de como a amostragem pode gerar distribuições de abundância, porque isso é só o começo, são os primeiros modelos que foram desenvolvidos, né? Mas com isso, eu encerro. Acho que já está bem apresentada a ideia de que um dos mecanismos que pode explicar esse padrão de muitos com pouco, poucos com muito, é a amostragem. E a gente deve se preocupar com ela. Que agora eu vou passar para outra classe de mecanismos, totalmente diferentes, porque agora eles são mecanismos que a gente supõe que ocorram no sistema biológico. Não é mais uma questão de amostragem, não é mais uma imposição humana sobre o sistema. Que é a própria dinâmica das populações das espécies que compõem a comunidade. Aí a gente tem aquela definição clássica que é uma comunidade é qualquer conjunto de populações de diferentes espécies que, por um critério arbitrário, um ecólogo de comunidades acha conveniente estudar. Né? No final é isso. Né? Se vocês derem uma olhada no que está definido como comunidade, vocês vão ver coisas que vão desde micro-organismos numa plaquinha de Petri até uma floresta inteira. E o que de fato distingue comunidade é que ela é um nível de organização que se reconhece como um nível de organização importante para ser estudado. Tem mais de uma espécie, tem mais de uma população, é uma comunidade. Bom, se tem populações, elas têm dinâmica. Se a gente acompanhar esse sistema ao longo do tempo, a gente vai ver que o número de indivíduos em cada uma dessas populações não permanece constante, oscila. Por que oscila? Porque indivíduos morrem, indivíduos nascem na população. Né? E se a gente olhar com extremo detalhe, a ponto da gente ser capaz de acompanhar cada nascimento e cada morte que acontece nessa população, a gente vai ver o que a gente chama de uma caminhada aleatória. Né? A qualquer momento pode ocorrer uma morte. Com que taxa, com que probabilidade? Bom, depende das taxas de mortalidade que aquela população sofre. Mas existe uma certa probabilidade de acontecer uma morte, existe uma certa probabilidade de alguém lá também dar à luz a um novo indivíduo. Quando a taxa de mortalidade é inferior à taxa de natalidade, as populações estão crescendo. Né? Quando elas se igualam, elas estabilizam um certo valor, e quando é o contrário, elas estão decrescendo. Beleza. Mas mesmo que elas estejam crescendo, a gente pode ter uma certa sequência de mortes antes que aconteça o nascimento, concorda? Então as populações são como... E quando elas são pequenas, elas podem oscilar perigosamente próximo do zero, concorda? Mesmo que as taxas de nascimento superem as de morte, por acaso você tem 5 indivíduos, esses 5 podem morrer antes que nasça alguém. E aí a população se extinguiu. Certo? Esse é o mundo esquisito das dinâmicas estocásticas, das caminhadas aleatórias. Então, as populações são como bêbados andando na beira do abismo. Tá? O bêbado tem uma certa probabilidade de dar um passo em direção ao abismo e ele tem uma outra certa probabilidade de dar um passo para longe do abismo. E ele vai andando e vai cambaleando. Tá? Mesmo que mesmo que a probabilidade de dar passos para longe do abismo seja maior, existe uma chance maior do que zero de que ele dê o azar de cambalear uma sequência de passos e cair no abismo. Caiu, acabou. É o que a gente chama de caminhada aleatória com uma borda de absorção. Qual que é a borda de absorção para as populações? A extinção. Chegou a 0 indivíduos, vai ficar em 0, a não ser que tenha imigrantes. Mas aqui a gente está pensando aí num sistema fechado. Tá? Legal.
Então tem duas propriedades muito importantes desse processo. Na verdade, esse processo de dinâmica estocástica, no meu entender, é uma modalidade de dinâmica populacional para a qual a gente deve prestar cada vez mais atenção. Por quê? Porque ela é importante quando as populações são pequenas, concorda? Quando o bêbado está bem pertinho do abismo. Aí existe realmente um risco grande de um azar de cair lá antes que nasça alguém. Mesmo que você vá lá e estime que aquela população é extremamente fecunda. Quando a população é enorme, é claro que esse azar de uma sequência de mortes antes do primeiro nascimento é muito pequeno. Mas o que a gente está fazendo com a maioria das populações naturais? A gente está diminuindo radicalmente o seu tamanho, né? Por fragmentação, por extrativismo. Esse tipo de dinâmica, eu acho que deve merecer cada vez mais a atenção dos ecólogos. Certo? Então, o primeiro aspecto extremamente importante é esse, né? Existe, para qualquer população, existe uma probabilidade não nula de extinção. Quanto menor essa população, maior essa probabilidade. E o segundo ponto é que duas populações nunca vão ter a mesma caminhada, certo? Porque isso é uma caminhada aleatória, dois bêbados, mesmo que soltos do mesmo ponto, depois de um certo tempo, não vão estar no mesmo lugar, muito provavelmente. O que significa que se eu soltar várias populações partindo do mesmo número inicial de indivíduos, passado um certo tempo, os tamanhos populacionais vão ser diferentes, ou seja, o tamanho populacional é uma variável aleatória. Ela tem variância, mesmo que as taxas demográficas sejam exatamente as mesmas. E ela pode ter tanta variância como isso aqui. Aqui eu simulei no computador uma população que tem uma taxa de nascimentos que é o dobro da taxa de mortes. Então, teoricamente, né, em média, né, a média dela é um crescimento exponencial, mas a gente vê que apesar dessa média ser um crescimento exponencial, como eu comecei com um tamanho populacional muito pequenininho, muitas delas se extinguiram, são essas em vermelho, e só duas passaram por uma sequência de nascimentos e mortes suficiente para escapar de uma zona de alta probabilidade de extinção. Aqui eu coloquei como referência o tamanho populacional para essas taxas de nascimento e morte, de 1,5, ou seja, nascimentos e dobro de mortes. 10 indivíduos, quando a população tem 10 indivíduos, isso tem uma probabilidade de extinção de 0,1%. Então, como se esses caras aqui já tivessem escapado da zona de alto perigo e elas vão crescer exponencialmente, em média, para frente. Então, os dois pontos essenciais que tem nessa figura aqui é que uma dinâmica estocástica populacional, que no fundo é a dinâmica de qualquer população de tamanho infinito, ela tem sempre um risco de extinção. E segundo, os tamanhos populacionais em qualquer momento de várias populações seguindo a mesma dinâmica vão ser variáveis. Muitos vão ser zero, alguns vão ser altos. Certo? Legal. Então agora a gente vai dar mais um passo, vai pedir uma premissa forte. Vamos imaginar que a nossa comunidade é um conjunto de populações de diferentes espécies, até aí tudo bem, né? Só que todas essas populações seguem a mesma dinâmica, então elas têm as mesmas taxas de nascimento e morte, que é a famosa premissa de equivalência ecológica, né? Que está em moda agora por causa do modelo de dinâmica neutra do Hubble. Todas as espécies, elas têm as mesmas taxas demográficas, são equivalentes ecológicas ou no mínimo demográficas, certo? E além disso, uma não afeta a outra. Então esse modelo aqui é mais neutro do que o Hubble. São um conjunto de populações totalmente independentes, mas com taxas demográficas idênticas, começando cada uma delas com um único indivíduo. Na verdade, elas podem começar com mais, isso não vai afetar tanto o resultado. Vamos pensar que tem um único fundador de cada uma delas. Eu coloco elas lá na comunidade e deixo cada uma delas seguir o seu destino, a sua dinâmica estocástica de nascimentos e mortes. Com nascimentos e mortes, com nascimentos superando mortes, não tem problema, isso também é irrelevante para o resultado. Depois de um tempo eu paro e conto quantos indivíduos eu tenho em cada uma dessas populações, todas elas com a mesma dinâmica. O que eu vou encontrar? A maioria delas estará extinta, vai ter 0 indivíduos, e você vai ter muitas populações com poucos indivíduos e algumas poucas populações que conseguem ter tamanhos populacionais grandes,
poucas populações com tamanhos grandes. Parece familiar? Vai dar uma distribuição assim, ó. Então aqui eu inverti, a probabilidade está em X e os tamanhos populacionais estão em Y, só para casar com isso aqui. Tá? Sabe que distribuição que é essa aqui? A geométrica. Fantástico, né? O Motomura não tinha pensado nisso quando ele propôs a distribuição geométrica de abundâncias. E agora a gente sabe que uma dinâmica estocástica simples, um modelo dinâmico de comunidades extremamente simples, gera a distribuição que ele propôs por razões totalmente empíricas, porque parecia um bom ajuste. Incrível, né? Legal. Só que isso ainda tem um problema, que é o seguinte: com o passar do tempo, as raras, que são maioria, elas estão naquele limiar muito próximo do abismo da extinção, certo? Então, se eu der tempo suficiente, o que vai acontecer? Eu vou perdendo espécies, principalmente as raras. E se eu der tempo suficiente, eu vou terminar sem nenhuma espécie, porque em algum momento, mesmo uma espécie abundante, corre um risco maior do que zero de sofrer extinção. Então, esse modelo ele não tem uma solução estável com muitas espécies. Tem um probleminha aí, né? Ou, dito de outra maneira, se isso fosse verdade para as nossas comunidades, elas não deveriam existir, dado o tempo suficiente. O que está faltando aí? Às vezes os modelos são úteis pelo que eles não explicam. Né? Esse é super útil para levar para a gente de uma coisa, um atributo essencial das comunidades. Exatamente. As comunidades são sistemas abertos. E um modelo tão simples como esse está lembrando para a gente que se elas não fossem sistemas abertos, elas não existiriam. Então aquele negócio de igual jogar uma cúpula em cima da comunidade, isolar ela completamente, não deixar ter trânsito de indivíduo, de matéria, de energia, por maior que seja a sua cúpula, o teu sistema vai acabar se extinguindo. É muito legal como um modelo tão simples quanto esse aponta para a gente um fato básico, um produto básico das comunidades. Então vamos abrir o sistema, né? Vamos permitir que migrantes cheguem. E aí agora eu tenho uma dinâmica estocástica que não é mais de nascimentos e mortes só, é nascimentos, mortes e migração. Então eu tenho uma certa probabilidade da população ganhar um indivíduo por nascimento, tem uma certa probabilidade dela ganhar um indivíduo por migração, e tem uma probabilidade dela perder indivíduo por morte. Agora a gente vai ter uma dinâmica que mesmo quando a população chega a 0 indivíduos, de novo que eu comecei com 1 indivíduo, ela pode voltar a crescer por causa da chegada de um migrante. Então a gente vai ter uma dinâmica aí com essa cara de eletrocardiograma. Muito bom. Se eu repetir aquele mesmo exercício de supor que a minha comunidade são várias populações, todas obedecendo a mesma dinâmica de nascimentos, mortes e migração, com as mesmas taxas, e deixar isso rolar por um certo tempo, depois desse certo tempo, como estarão distribuídas as abundâncias dessas populações? Como uma binomial negativa. Aquela lá do Fischer. E tem mais. Se eu suponho que os migrantes pertencem sempre a novas espécies, a espécies que não estavam na comunidade, isso equivale a uma binomial negativa com aquele parâmetro de agregação muito baixo, ou seja, equivale a uma série logarítmica do Fischer. Dito de outra maneira, o modelo do Fischer, da série logarítmica, é a distribuição de abundâncias esperada para uma comunidade seguindo uma dinâmica estocástica de nascimentos, mortes e migração, sendo que a migração é sempre de uma espécie nova, ou seja, uma comunidade que está recebendo migrantes de uma metacomunidade imensa. Em termos teóricos, infinita. Tem infinitas espécies capazes de colonizar essa comunidade, de chegar como migrante lá. Então aqui eu estou mostrando a distribuição de abundâncias resultante da repetição de várias daquelas dinâmicas de nascimento, morte e migração, com uma binomial negativa ajustada a ela e com a série logarítmica de Fischer ajustada a ela, sendo que eu impus que os migrantes fossem sempre de espécies diferentes. Ok?
Ou seja, o modelo do Fisher é um modelo que já tem o conceito de metacomunidade implícito. É um reservatório de migrantes de outras espécies que podem chegar na minha comunidade. E se a gente voltar lá no paper do Fisher, esse é um hábito que a gente está perdendo, e conselho para jovens cientistas: leiam os clássicos. Eu fico assustado com como a idade média das citações nas teses está caindo vertiginosamente. Né? Ninguém cita nada mais velho do que 10 anos, parece feio fazer isso. E aí a gente corre o risco de ficar reinventando a roda. Tem coisas fantásticas escritas no século passado e até no século retrasado. Eu nasci no século passado. Bom, e aí se vocês forem dar uma olhada lá no trabalho do Fisher, coisa que nem todo mundo que usa série logarítmica faz, vocês vão ver que ele não estava. O título do trabalho não é um modelo para a distribuição de abundância de espécies. O problema que o Fisher queria resolver era qual é o número esperado de espécies quando a minha amostra incluir um certo número de indivíduos. É um modelo de curva de acúmulo de espécies. E vocês vão encontrar essa expressão lá no trabalho dele. O número esperado de espécies é essa expressão aqui, que é essa curva aqui, ó. Tá? É alfa vezes o logaritmo de 1 mais o número de indivíduos dividido por alfa. Então, essa é uma expressão que relaciona riqueza na amostra com o número de indivíduos que ela contém. Uma curva de coletor. É isso que ele queria resolver. Ó. A relação entre o número de espécies e o número de indivíduos numa amostra aleatória, uma população animal. Ele só tinha população animal. E uma coisa que está no modelo do Fisher, que vocês vão encontrar tanto nesse paper quanto em outros livros, é que essa curva nunca estabiliza. Ela vai freando, mas ela nunca estabiliza um certo número. Significa que quanto mais eu mostrar, mais espécies eu encontro. Que fala aos nossos corações tropicais, né? Todo mundo que trabalha com sistemas tropicais sabe que para achar mais espécies é só aumentar o tamanho amostral. A curva do coletor, a estabilização da curva do coletor é um mito dos trópicos. E ele já estava com isso lá. E agora a gente sabe que isso tem explicação mecanística, de dinâmica populacional. Se a gente supõe uma metacomunidade tão grande que, em geral, os migrantes pertencem a outras espécies, você vai ter esse padrão aqui. A distribuição de abundâncias deve se aproximar de uma série logarítmica e a minha curva do coletor vai ter essa cara aqui. O que significa, de novo, quem são as raras? A maioria das raras são migrantes que acabaram de chegar, chegaram há pouco tempo. O que, de novo, nos remete à questão de será que as raras são raras em todos os lugares? De onde elas vieram? Será que do lugar de onde veio esse único migrante que aqui figura como raro, não tem um monte delas? Tantos que alguns migrantes chegaram aqui? Grande questão. Acho que essas coisas que eu queria contar para vocês provocam um monte de questões interessantes que ainda podem ser muito exploradas e gerar teses, artigos e linhas de pesquisas inteiras. A primeira que eu acho intrigante é como modelos que foram propostos inicialmente por uma razão, então os modelos do Fisher, do Preston e do Motomura, foram propostos, Fisher e Preston propuseram partindo de um mecanismo de amostragem, por isso, se vocês derem uma olhada, na maioria dos livros de introdução ao assunto, eles estão classificados como modelos estatísticos, porque eles propõem um mecanismo estatístico que gera a distribuição de abundâncias, mas depois foi possível demonstrar que existe um modelo de dinâmica populacional que explica essa distribuição de abundâncias. Então, eles são estatísticos ou são biológicos? O cara que pensou poderia estar pensando em termos estatísticos, mas depois se provou que eles são biológicos. Então, acho que essa divisão que vocês vão encontrar, por exemplo, no manual da McGurran, na edição mais antiga, nesse novo livro da McGurran e do McGill, é uma divisão talvez não sirva para muita coisa. E eu acho muito interessante, notável, né? Queria, na verdade, entender isso melhor, talvez com o pessoal de filosofia da ciência. Como é que um cara bola um modelo a partir de certos
princípios estatísticos e depois, por um caminho totalmente diferente, você chega ao mesmo resultado. A gente chega a acreditar que isso aí deve estar na natureza, então, né? É uma esperança. Outra coisa importante é que eu trabalhei aqui apresentei para vocês aqui modelos muito simples, né? E realistas. Todas as populações seguem a mesma dinâmica, não se afetam, são os chamados modelos mínimos, que foi o assunto da minha palestra anterior aqui mesmo nessa sala. Não é que a gente acredite que as coisas sejam assim, mas, de novo, é uma boa maneira de trabalhar você começar simples e se perguntar o que aquele modelo revela e também o que ele não está conseguindo explicar, o que ele não dá conta. E aí dá o seu próximo passo. Então aqui de novo a gente viu vários exemplos de modelos muito simples, tanto na questão de amostragem, assumir amostragem aleatória de indivíduos distribuídos ao acaso é uma coisa simplista em biologia, né? A gente pode complicar isso com distribuição agregada e aí tem muito o que fazer, né? Como também nos modelos de dinâmica, a gente pode pensar em dinâmicas muito mais complicadas que essa. Outro conceito essencial, não só aqui para esse assunto, mas de maneira geral, a gente precisa enfiar isso na cabeça para fazer a nossa pesquisa em ecologia, é que sobre a camada dos processos biológicos que a gente pretende explicar, existe uma camada de observação, que pode alterar brutalmente o resultado que a gente vê. Outro exemplo que está super na moda agora são os modelos de detecção imperfeita. Já ouviram falar? Esses modelos de estimativa de tamanho populacional ou de estimativa de presença e ausência de uma espécie, que levam em consideração o fato de que o zero, a ausência de uma espécie no local, tem duas causas possíveis, né? Ou ela de fato não está lá, ou ela está lá e você não viu. Então vários zeros são espúrios, são artefatos da nossa amostragem. Hoje em dia a gente tem modelos que são capazes de levar isso em consideração, desde que você colete os dados de uma certa maneira. Hoje em dia é considerado ingênuo a gente supor que o número de indivíduos observado é de fato a abundância dessa espécie em um dado local. Você tem que de alguma maneira incluir o procedimento de amostragem dentro das suas estimativas de abundância. Então não é só para isso aqui, é para tudo. A gente tem que começar a pensar que a gente sempre está vendo o mundo pela lente da nossa amostragem, dos nossos procedimentos, e ela pode criar artefatos. E como nós humanos somos fascinados por padrão, né? Qualquer coisa que a gente olha, a gente tenta achar um padrão, a gente vê carinha na tomada, né? Tem uma loucura humana por qualquer coisa que é padrão. Fascinados por coincidência, a gente pode ser seduzido por um artefato amostral, por um artefato metodológico, muito facilmente. Uma armadilha que a gente cai se não tiver muito atento. E os modelos hierárquicos, né, conceitualmente, eu acho que é uma maneira legal de evitar cair nessa armadilha. Uma outra questão que tem a ver com essa dos modelos mínimos, como que a gente pode complicar um pouquinho esses modelos dinâmicos? A gente supôs aqui que as populações são o que no jargão estatístico chama de variáveis IID, variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. O que significa isso? Que todas as populações seguem o mesmo processo aleatório, com as mesmas taxas, e uma não afeta a outra. É claro que isso é uma premissa muito simplificadora. O que acontece se a gente começa a construir modelos de dinâmicas populacionais com taxas demográficas diferentes, ou que a abundância de uma espécie afeta a taxa demográfica da outra? A coisa começa a ficar mais interessante. Que distribuição de abundância será que sai disso? Esses modelos são analiticamente difíceis de tratar, mas hoje a gente tem ferramenta computacional ao alcance de qualquer um aqui para simular isso facilmente no computador. É muito fácil simular essas dinâmicas no computador e vocês podem repetir isso muitas vezes com diferentes combinações de parâmetros e ver o que tem que dar. Seja distribuição de abundância, seja várias outras coisas. É uma ferramenta promissora para atacar questões como essa. Se as espécies forem diferentes, se eu tiver interação de espécies, e se tiver estrutura espacial, e se uma espécie tiver preferência por um hábitat e não por outro. A moral da história, como eu disse, tem assunto aqui para vidas
acadêmicas incríveis, né? Para quem quiser saber mais sobre o assunto específico de distribuição de abundâncias, as leituras que eu recomendo são o livro novo da Magurra do McGill, agora edição Editores, né, que é sobre diversidade biológica. O capítulo do meio é um clássico também sobre distribuição de abundância de espécies, de 75, continua sendo uma leitura obrigatória para quem quer entender os principais modelos de onde vieram tratados. Tem essa revisão aqui também do McGill e vários outros colaboradores falando sobre o renovado interesse em distribuições de abundância de espécies e quais são as grandes questões que estão em aberto. O livro da Pielu é outro clássico, a Pielu é uma leitura fantástica, eu acho que é uma autora injustamente pouco lida por ecólogos, porque o texto dela é incrível, claríssimo, e o rigor matemático dela é fora do comum. É uma leitura muito prazerosa. Eu fiz um artigo que saiu na Ciência e Ambiente, falando principalmente sobre aspectos que eu não abordei muito aqui, de como ajustar esses modelos, os procedimentos estatísticos para ajustar esses modelos. Estou desenvolvendo um pacote em R que deve estar pronto até o final desse ano para fazer esses ajustes. Sobre dinâmicas estocásticas, dinâmicas populacionais estocásticas, eu recomendo fortemente o primeiro e segundo capítulo desse livro do Renshaw. Na minha opinião, uma das introduções mais didáticas que tem sobre esses modelos de dinâmica estocástica. E o livro do Tokeshi também é um livro de ecologia de comunidades muito original, tem um capítulo inteiro discutindo modelos de distribuição de abundância de espécies. Eu posso deixar depois esse PDF no site, né? Legal, eu queria agradecer em primeiro lugar ao programa, né, ao Walter pelo convite, como eu falei, muito legal estar aqui, é um assunto muito querido meu, eu gosto muito de falar sobre ele. Queria agradecer muitíssimo aos meus colegas do Grupo Laje, ao nosso meta-laboratório, Glauco Machado e Paulo Miúdo. A gente mantém um laboratório que é uma incubadora de alunos com cuidado parental coletivo. Então a ideia do meta-laboratório é ser um ambiente intelectual estimulante para a gente, para os nossos alunos, e tem sido muito do que eu tenho feito esses anos, eu devo a esse ambiente intelectual. Agradeço muitíssimo a eles e também ao CNPq e à FAPESP, que tem dado apoio para a minha pesquisa ao longo desses anos aí. E, claro, a vocês. Muito obrigado pela atenção. Bastante tempo para perguntas. Opa, maravilha. Essa é a ideia, né? Nossa. Ô, Paulo, uma coisa que eu notei que você não incluiu foi a dependência de densidade tanto para taxa de nascimento como mortalidade. Uma coisa que eu fiquei pensando a impressão que eu tenho é que você teria menos raras, porque os bichos ou os organismos tenderiam a ter a capacidade de suporte, você teria cada vez mais bichos próximos dessa capacidade de suporte e menos bichos raros. E a pergunta então é, você acha que as curvas em J invertido seriam evidência talvez de que a dependência de densidade não seja tão importante em comunidades? Então, tem poucas tentativas. A primeira parte, assim, o que daria se você colocar dependência de densidade nessas dinâmicas populacionais, né? Tem poucas tentativas de fazer isso, né? Tem alguns poucos trabalhos publicados e o meu grupo está fazendo isso também. Ainda assim, você tem uma distribuição que é meio J invertida, ela tende a log normal, mas você não se livra das raras. Por quê? Porque algumas espécies elas podem ter uma capacidade de suporte baixa o suficiente para elas ficarem próximas do limiar de extinção. Então, se você permite migração, claro, né? Porque senão você vai eliminando aquelas que têm capacidade de suporte menor, mas se você acopla as dinâmicas das espécies, quando você elimina uma espécie, você pode ter um ecological release, né? Essa espécie era competidora de uma outra que agora sobe de abundância e abaixa o tamanho populacional de outra, então você pode ter uma cadeia de extinções e no final você fica com poucas ou nenhuma espécie no sistema. Porque basta que a capacidade de suporte de alguma delas seja baixa o suficiente que uma oscilação aleatória acaba levando ela para a extinção. Então o que eu posso te dizer na prática, tanto de resultados publicados por outros como do que a gente está experimentando,
é que se você põe um pouquinho de migração, se você não põe migração nenhuma, você perde muitas espécies, quase todas. E a gente suspeita que se você der tempo suficiente, você acaba ficando com uma espécie só. Essa é uma outra coisa que eu ia falar, ilhas remotas que a gente tem evidência que tem uma comunidade lá relativamente estável em período grande. Pois é. O que está acontecendo? Uma boa pergunta. Porque aí, se você permite a chegada de migrantes a uma taxa muito pequenininha, o que você consegue é aumentar a cauda de raras, se esses migrantes são de outras espécies. Se você permite a chegada de migrantes sempre das mesmas espécies que já estão no sistema, você salva algumas espécies, mas ainda assim elas vão ficar extinguindo e voltando ali, vão ficar também no conjunto de raras. Então a migração, me parece que ela explica principalmente a predominância de raras. O que acontece nessas ilhas, eu não sei. Está faltando alguma coisa dos nossos modelos aí. Você ter grandes populações. Só não tem essa mesma curva, se pensamos que muitas espécies raras realmente são raras por natureza, porque são grandes ou que seja, então se estamos usando densidade, vamos ter espécies pequenas que podem ter alta densidade e espécies grandes que têm baixa, então vai dar o mesmo formato de curva, apesar de que não tem nenhuma, todos estão ao lado da capacidade de suporte, por exemplo, ainda daria o mesmo tipo de curva. Isso é uma questão muito interessante, porque se você permite que as espécies variem muito no tamanho, significa que a tua escala de amostragem não é a mesma para todas elas, concorda? Eu estou pegando poucos elefantes porque eu estou mostrando numa escala que não vai pegar muitos mesmo, porque é o tamanho do território, enfim. Alguma coisa da escala de vida daquela espécie não é compatível com uma escala de amostragem. E aí, de novo, a gente retorna a um problema de amostragem interessantíssimo, que é como você representa uma comunidade que tem uma discrepância grande de tamanho. Você deveria fazer uma amostragem escalonada. E você tem um problema de distribuição na própria população da própria espécie. Tem espécie que tem distribuição ampla, espécie que tem distribuição estrita e é amostrada na mesma comunidade. Sim. Que é o que você está falando, né? O elefante ocorre na África inteira, mas você certamente tem espécies que ocorrem em certas regiões do mundo. Isso supera. Então, mas você pode pensar nisso como um problema em alguma escala de agregação. Né? É que aí tem duas coisas, tem agregação e escala de área de vida. Né? São duas coisas. Né? Isso é interessante, né? Quando você está falando no início de populações agregadas e amostragens tendem a mostrar esse tipo de curva, mas sem réplicas. Uma vez que faz réplicas aleatoriamente, você deve voltar a ter, se fosse a distribuição uniforme, deve voltar a ter a distribuição uniforme. Mas isso é o problema da amostragem. E o problema também é que uma vez que amostramos exaustivamente, como a 50 hectares de Barro Colorado, ainda tem essa mesma curva por causa da diferença dos tamanhos e ecologias dos organismos. Sim. Então, podemos ver a curva por acidente, por erro de amostragem ou por amostragem completa. A impressão que eu tenho é que tudo conspira a favor desse padrão. Tem vários processos que podem gerá-los e o que a gente está vendo pode ser uma somatória de vários deles em maior ou menor extensão. Agora, isso que você falou de simplesmente replicar a amostragem em diferentes locais e em diferentes escalas para se perguntar se de fato há espécies raras e quais são, é uma coisa simplíssima e eu acho que muito pouco ainda executada, né? Teve um cara na Austrália, eu esqueci agora o nome, ele publicou uma sequência de artigos com uma pergunta muito simples. Com uma espécie de plantas, são sempre mais fáceis de fazer esse tipo de trabalho, né? Se eu pego uma área qualquer da Austrália e enumero, defino que as raras são aquelas representadas por menos do que 2, por menos do que 3 indivíduos, e se eu mostrar no entorno disso, em círculos cada vez maiores, elas serão sempre raras ou vou encontrar uma grande população em algum lugar? E o que ele encontrou é que para a vasta maioria das espécies tidas como raras em um local, você encontra abundante em algum outro local. Mas ele encontrou algumas que de fato pareciam raras.
Então, a raridade deve ser muito rara na natureza em escala regional, mas essas poucas que são raras, como é que elas conseguem? Como é possível você ter populações há tanto tempo dessas espécies? Tem que ter uma história de vida muito particular, talvez um ciclo de vida extremamente longo, taxas reprodutivas elevadas, né? Para mim, isso é uma das grandes perguntas. Né? E também, às vezes, se achar uma espécie, você sabe que tem que ter mais, porque o fato que está lá e rara implica que tinha fonte em algum momento no tempo. Então, muitas vezes, a espécie rara é críptica por causa da nossa habilidade de encontrar, mas se existir, implica que já nasceu de alguma outra população. Então, é bem complicado. Sim. E aí a gente pode pensar numa questão importantíssima, né? Porque a gente pode ter raras legítimas, ou seja, elas estão num tamanho populacional, nesse tamanho populacional, ou nesse tamanho metapopulacional há muito tempo, e estão aí, muito bem, obrigado. A gente pode ter falsas raras, que parecem raras num local, mas em outros são abundantes. E a gente pode ter algo que deve estar acontecendo muito, que são as raras transientes. Elas foram abundantes e hoje elas estão raras e provavelmente elas estão indo para a extinção. Se você amplia não só a escala espacial, como também a temporal, a gente poderia... E aí essas deveriam ser alvo prioritário de conservação, né? Aquelas que não... Porque as raras que são raras e estão assim há muito tempo devem ter alguma história, algum aspecto biológico que consegue manter as populações viáveis. Aquelas que estão raras de maneira transiente porque a gente removeu o hábito de extrativismo, essas correm um sério risco de extinção. Né? Diga mesmo. Esses caras fizeram essas coisas há um bocado de tempo já. Como? Esses caras fizeram esses modelos já há um bocado de tempo. Uhum. E, sei lá, faz acho que 10 ou 15 anos o Hubble voltou com algumas ideias e fizeram muito sucesso, assim. O que ele trouxe de a mais, assim, por que fez tanto sucesso, o que teve tanto de diferente ou não foi diferente? Cara, eu acho que o Hubble é um excelente exemplo de sociologia da ciência, assim, dos modelos que ele criou, que é um modelo de dinâmica estocástica como esse que eu mostrei para vocês aqui, com mais uma imposição que é a soma zero. Né? Então, a comunidade está lotada, tem um certo tamanho, um certo número de indivíduos que ela comporta e só pode nascer mais um se morrer um. Né? Mas este também é um modelo conhecido há muito tempo, um modelo clássico de dinâmica estocástica proporcional. Ele, na verdade, aproveitou amplamente o desenvolvimento desses modelos que ocorreu 40 anos antes na genética de populações. Então, os principais resultados vêm da genética de populações, só traduziu para comunidades, onde se lê DMs, leia-se comunidades, onde se lê alelos, leia-se espécies. Então, eu acho que ele foi muito feliz em combinar esses ingredientes todos com décadas de trabalho na floresta tropical, que é um sistema em que a soma zero parece fazer muito sentido, né? Você olha a capa do Hubble, tem aquela visão aérea das copas, das árvores todas, né, disputando espaço, então parece um sistema que a soma zero faz muito sentido. E ele acumulou muito tempo de observação desse sistema, ele tem dados de dinâmica, eu acho que é uma combinação feliz. Acho que o Hubble é um hub, tá? Ele conseguiu juntar vários elementos disponíveis aí e construir um modelo mínimo que também foi muito feliz porque é muito provocador, né? Ninguém gosta de admitir que as espécies são todas iguais e o que a gente vê aí se resume ao mero acaso. Né? Vai contra o âmago da biologia, que é o fascínio pela diversidade, pela diferença. E talvez até isso ele soubesse que ia acontecer, porque a gente está reeditando a polêmica feroz que ocorreu há 40 anos atrás, na década de 60 e 70, quando saíram os primeiros trabalhos de dinâmica neutra nos processos evolutivos. Né? O trabalho do Kimura é de 1968. E se você pega a literatura de então, você vê ataques e reações tão violentas a essa ideia como a gente vê agora na ecologia. Então a gente está reeditando uma história que, se tudo der certo,
olhando para eles, que são eu sou você amanhã, né? Está incorporado hoje na genética de populações, que você tem que primeiro descartar a possibilidade daquele padrão ser gerado por uma deriva, para depois se perguntar se restou alguma coisa ali que mereça ser investigada. Isso já está rotineiro, o pessoal que trabalha com genética de populações, né? Aliás, era só mudar o teu gráfico, botar a frequência de alelo. É exatamente o mesmo modelo dinâmico. Exatamente, caminhadas aleatórias. Não, achou que o Hubble, num sentido, para mim, parece que ele esclareceu algumas coisas sobre hipóteses nulas. Porque antes ainda, pessoas falam de clímax, de estabilidade, e todas essas coisas de dinâmicas de comunidades, o que seja, a estrutura, etc. E ele estava dizendo que uma grande parte desta é por acidente, ou é aleatório, ou sem explicação, digamos. Mas pessoas estavam tentando de explicar, observado por processo, quando ele estava dizendo que algumas dessas coisas vêm sem processo. Sim. Então ele estava mostrando, para mim, esclarecer a hipótese nula gera uma nova visão de quais padrões estamos esperando na natureza. Então depois gerou tanta coisa, o Hickliff e outros discutindo, achando evidência que comunidades não estão seguindo as ideias de Hubble. Sim. Mas essas novas ideias ainda são diferentes do que veio antes, pensando em clímax e estabilidade e essas coisas. Concordo. Acho que ele foi extremamente feliz em provocar o boom que teve em ecologia de comunidades, e se deve muito a esse tipo de provocação que eu acho que sadia, né? Olha, não me venha aqui com um padrão, me atribuir esse padrão uma explicação extremamente complicada, se eu tenho uma explicação muito mais simples que é suficiente. E apareça com outro padrão, né? E eu acho que um outro grande benefício também do impacto que a teoria neutra teve é provocar a gente a pensar mais na dinâmica do sistema, né? A ecologia ela é muito voltada para padrão, né? Assim, então são retratos instantâneos. E o modelo do Hubble nos convida a pensar no sistema ao longo do tempo. Como é que uma dinâmica pode gerar um dado padrão? Você não vai entender o padrão se você não tiver um modelo explícito de dinâmica. Isso eu acho extremamente sadio. Você vê uma mudança nos trabalhos de ecologia de comunidades também nesse sentido. As pessoas estão preocupadas mais em bom, então qual que é o modelo dinâmico que estaria gerando esse padrão que eu estou observando aqui. E você chegou nesse modelo dinâmico, né, fazer a sensibilidade aos parâmetros, se mudam as previsões, a curva, ou... Esses aqui que eu mostrei? Isso, essa parte dinâmica, que coloca valores de migração diferentes, de naturalidade diferente, acontece, a curva se mantém. Bom, tem os resultados analíticos, tá? Então, o modelo estocástico de nascimento, morte e migração, sempre a distribuição estacionária é um binomial negativo. Tá? E aí isso é muito robusto, você faz pequenas, você relaxa um pouco as condições e você continua se aproximando muito de uma binomial negativa. Então, se você permite, por exemplo, que as taxas demográficas sejam um pouco diferentes, ainda se aproxima muito bem. A migração é muito mais importante que a migração seja predominantemente de novas espécies do que o valor da migração. Tá? Mas esses são resultados analíticos que a gente consegue verificar, que a gente consegue reproduzir. Agora, uma exploração mais completa de espaço de parâmetros a gente está fazendo agora. Tem 2 alunos trabalhando nisso. Um que está desenvolvendo as metodologias de explorar o espaço de parâmetros adequadamente, que é uma encrenca quando você não tem solução analítica, né? Você não tem certeza se aquilo que você está vendo ali é para aquela combinação de parâmetros só ou se é uma coisa mais geral. E não é trivial você explorar sistematicamente isso. Eu estou com um aluno de mestrado agora que está desenvolvendo ferramentas para a gente fazer isso. Uma outra aluna, a tese de doutorado dela é exatamente explorar esses modelos mais simples sistematicamente. Uma coisa que não tem solução analítica, eu não sei te responder. Mais alguma pergunta? Não? Uma pergunta rápida então. Por curiosidade. Você falou de amostragem
no contexto da gente, entre a gente e o fenômeno ecológico. De certa forma, a amostragem acontece na própria natureza como um processo ecológico. Por exemplo, uma árvore ela tem só uma amostra dos polinizadores que poderiam polinizá-la. Ou o hospedeiro tem uma amostra dos parasitas. E se isso é verdade, então provavelmente o pessoal que trabalha com eles, sei que você já mexeu com essas coisas, ainda mexe com essas coisas, na verdade, uma planta hospedeira, uma planta só vai ter uma amostra pequena, talvez vai ter polinizadores raros e alguns polinizadores abundantes, entendendo a analogia? Você acha que pode ter uma implicação ecológica? É uma ideia muito legal. Com redes você vê isso, né? O modelo neutro de estrutura de redes agora, bipartidas, né? Dois componentes de rede, polinizadores e dispersores, por exemplo. A primeira coisa que você tem que fazer é ver se o padrão de associações lá é algo mais do que a simples lei de ação de massas, né? Então você põe, dado que isso aqui tem algumas coisas, algumas espécies são muito abundantes entre as plantas e algumas espécies muito abundantes entre os dispersores, é óbvio que isso já gera uma estrutura, pelo mero produto de abundância. Sim, mas eu digo, por exemplo, o pessoal olha a rede como se fosse a diversidade regional e pensa como se fosse a rede completa o tempo inteiro, em todos os lugares. Então, isso que para cada planta pode ser que Exato. Então, já se fez isso e ainda se faz, mas está se evoluindo para essa ideia, para essa tua ideia aí, exatamente, em redes. O que eu sei é isso. E você tem que levar em consideração as abundâncias, você tem que levar em consideração que são eventos casuais de... Assim, o modelo mais simples que você pode imaginar é que você tem espécies seguindo uma distribuição de abundância qualquer, pode ser uma dessas aqui que eu mostrei, os dois compartimentos, e elas trombam-se ao acaso, e quando se trombam, tem uma probabilidade da associação ocorrer ou não. Mas legal que qualitativamente uma planta, a experiência de uma planta é qualitativamente diferente do que está acontecendo no nível da comunidade, entendeu? Sim, você poderia pensar numa beta-diversidade de polinizadores por planta. Sim. Outra coisa que eu acho que deve ser bem mais fácil você explorar com simulações, né? Quais as consequências disso, né? Os polinizadores se agregam. Bem legal a ideia. Bom, Paulo, obrigado então pela nossa palestra, que volte logo, né? Tá bom, pelo jeito, agradeço. pelo menos umas 2, 3 vezes por semana. Obrigado.